A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um Devocional Diário. No Devocional Diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, dos versículos de número 31 ao 35, que assim vão dizendo: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua, e, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Oh, aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, nós vemos que Jesus está vindo da passagem acerca da mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada, e esta mulher cananeia, mãe desta filha que era endemoniada, vem até Jesus suplicando pela vida da sua filha, pedindo para que Jesus viesse a expulsar o demônio que estava no corpo de sua filha. Mas Jesus, em outras palavras, meus irmãos e ouvintes, vai dizer para aquela mulher que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não era lícito Jesus deixar de abençoar aos filhos de Israel, nação que havia sido escolhida por Deus para ser sua, qual o Senhor havia sido enviado, Jesus havia sido enviado para remir, para salvar Israel. Jesus disse que não era lícito tomar o pão dos filhos e deitar e dar, em outras palavras, aos cachorrinhos, que eram as demais nações. Mas aquela mulher vai responder a Jesus que os cachorrinhos também comiam debaixo da mesa o pão dos filhos. E Jesus, dirigindo a palavra àquela mulher, vai dizer que por aquela palavra, ou seja, por aquela palavra que ela havia dito, era para ela ir. O demônio que estava na filha dela já havia saído. E quando aquela mulher volta para sua casa, ela acha sua filha deitada na cama, e o espírito maligno que estava no corpo da sua filha já havia se retirado. Porquanto, no nome de Jesus, na palavra que sai da boca de Jesus, há poder. Aleluia. Jesus, meus irmãos e ouvintes, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Lembrando que nós estamos saindo, Jesus está vindo desta passagem da mulher cananeia. E trouxeram a Jesus um homem surdo, que falava dificilmente, ou com dificuldade, e clamaram a Jesus para que ele impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando aquele homem à parte de entre a multidão, colocou seus dedos nos ouvidos do homem, e cuspindo, tocou na língua do homem, e, levantando os olhos aos céus, Jesus suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te, ou significa abre-te. E logo os ouvidos daquele homem que dantes era surdo foram abertos, e a prisão da língua daquele homem se desfez, e ele falava perfeitamente. Meus irmãos e ouvintes, quantas são as vezes que Jesus, para operar um milagre em nossas vidas, nos tira do meio da multidão? É notório que a multidão não nos faz bem. Na verdade, a multidão em muitas passagens estava atrás de Jesus em busca de cura, de bênçãos, de milagres, mas rejeitava o particular com ele. Somente alguns se destacaram do meio da multidão com uma súplica genuína e uma fé fervorosa, chamando a atenção de Jesus. Ou seja, a multidão atrapalha a circulação de milagre em nossas vidas. E é por isso que é necessário Jesus nos tirar da muvuca, do barulho, do lugar dos ruídos e nos levar até o quarto secreto de oração. Porque ali nós conhecemos a Deus, não de ouvir falar, mas de contemplar e sentir sua presença em nós. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 37,
não permitiu que entrassem com ele na casa de Jairo nenhum dos 12, a não ser 3, que foram Pedro, Tiago e João. Talvez isso se deve ao fato de que Jesus sabia e sabe quem são aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, aqueles que prezam o agir de Deus em Jesus e aqueles que não prezam. Quer ser alvo de milagres? Deixe a multidão de lado e siga unicamente a Jesus. Quando estamos no meio da multidão, dificilmente vamos reconhecer qual o caminho que estamos trilhando e quem estamos seguindo realmente, porque esta é a lógica. Quando estamos no meio da multidão, nossa visão vai automaticamente ficar limitada. Não vamos conseguir enxergar além da multidão que está à nossa volta. Por quê? Porque a proporção de pessoas que nos cercam tampa o alcance da nossa visão. Assim como Jesus, precisamos olhar para a situação que nos cerca com um olhar diferenciado da maioria, olhar diferenciado do olhar da multidão. A maioria, a multidão, vai declarar a miséria e a tristeza, segundo a visão que tem das situações contrárias. Nós precisamos profetizar, efatá, sobre essas situações contrárias em nossas vidas. Não olhe para tais situações como a multidão olha. Olhe como Jesus olhou para aquele surdo e gago, olhar de fé, olhar de esperança, olhar de ânimo, profetizando efatá, efatá, abre-te. Não importa o quão difícil pareça profetizar a vida aonde o cenário é de morte, precisamos levantar a nossa voz profética, pois o Senhor nos escolheu e nos capacitou para abrirmos a nossa boca e profetizarmos. Em Jesus há poder de fazer o surdo ouvir, o cego ver, o mudo falar, o coxo andar, a mão mirrada ser restituída, mesmo entubado e em coma. Em Jesus há poder de levantar o que já não tem mais esperanças para a medicina, pois nele há poder. Clame por isso, peça, Senhor, diga, Senhor, segundo a tua vontade, abre a porta do milagre, abre a porta da cura, Senhor, pois eu clamo, efatá. Aleluia. Muitas das vezes Deus quer nos tirar do sistema. Muitas das vezes Deus quer nos tirar da muvuca. Muitas das vezes Deus quer nos tirar do barulho que nos dispersa quanto àquilo que nós estamos buscando no Senhor. Sair da multidão também significa deixar os paradigmas pré-estabelecidos por muitas pessoas que mostram em suas obras uma fé transitória, uma fé passageira, uma fé superficial, uma fé temporária. Deus quer ter um particular conosco além do milagre que Ele pode efetuar em nossas vidas. Meu querido, eu não sei se você pensa assim como eu, mas se eu não tiver a presença do Senhor em mim, de que vale eu receber as bênçãos? Se eu não tiver a presença do Senhor em mim, de que vale eu herdar a cura? Se eu não tiver a presença do Senhor em mim, de que adianta eu obter prosperidade? Se eu não tiver a presença do Senhor em mim, não adianta. Se eu não tiver a presença do Senhor em mim, não vale para mim. Não vale para mim ter dinheiro e muita prosperidade se eu não tiver a presença do Senhor. A presença do Senhor é o que nos mantém de pé. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor que movimenta o nosso coração a buscarmos o Senhor com mais intensidade. Nós precisamos sair do meio da multidão que nos limita, da multidão que nos faz sermos frios espiritualmente, para que venhamos a vivenciar o milagre da parte do Senhor, mas não um milagre somente de mestre para com o seu servo, mas um milagre de pai para com o seu filho. Aleluia! O Senhor quer ter intimidade conosco, mas nós precisamos ter disposição para alcançar isso. Independentemente do quão esteja sendo difícil, independentemente do quão o cenário pareça impossível, declare efatá. Declare isto. Meu querido, declare isto. Declare efatá sobre a sua casa. Declare efatá sobre a vida dos seus filhos. Declare efatá sobre a vida do seu esposo. Declare efatá sobre a vida da sua esposa. Declare efatá sobre o lugar de trabalho. Declare efatá naquela escola. Declare efatá naquele ambiente que tanto você frequenta. Declare efatá para aquelas pessoas que precisam ter a sua visão espiritual aberta. Declare
Efatá. Declare Efatá para aqueles que estão com os seus ouvidos estagnados, não conseguem ouvir o Senhor falando, não conseguem entender que o Senhor está falando, não conseguem discernir a voz do Senhor. Declare Efatá, profetize Efatá, pois o Senhor há de efetuar coisas grandiosas em nossas vidas. Este cego teve os seus ouvidos abertos e a prisão que se localizava em sua língua foi desfeita, foi aniquilada, porque na palavra que sai da boca do Senhor Jesus há poder, há poder. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém?